E aí, beleza? Segura essa, que hoje eu descobri uma parada que, sério, me deixou chocado. Preparados? Tem gente vendendo curso para ativar o seu DNA de 12 hélices. É isso mesmo que você ouviu. 12, não duas, como na biologia que a gente aprende no colégio. 12. Parece pegadinha, né? Mas juro, é real. E é bizarro. Tipo, o sujeito olha para a complexidade absurda da vida, para a biologia que levou bilhões de anos para se aperfeiçoar e pensa, pouco. Quero o pacote Premium. Quero o DLC espiritual. Quero o DNA versão Director's Cut. E o pior, meus amigos, não é nem a existência dessa ideia maluca. O pior é ter gente ouvindo isso e pensando. Faz sentido. Sempre senti que meu genoma estava limitado pelo sistema. Precisava era de mais hélice no meu DNA para eu poder transcender. Meu amigo, se você tivesse 12 hélices de DNA, você não seria um ser elevado, iluminado e consciente. Você seria um acidente de laboratório com CPF. Uma aberração biológica ambulante. Desculpa a sinceridade, mas precisava. Você não viraria um X-Men com superpoderes incríveis. Você viraria um bug de renderização da natureza. Ia ser tipo um erro de Matrix, só que em vez de gato preto repetindo, ia ser você com um DNA completamente esquisito. A parada é tão absurda que a gente precisa começar a desmontar essa fanfic molecular agora, porque a real, meus consagrados, é que o ser humano tem DNA em dupla hélice. Dupla! 2 fitas enroladinhas. E ponto final. Não existe essa história de 10 hélices adormecidas esperando um coach cósmico tocar um sino tibetano. Do lado da sua nuca pra você, sei lá, virar o próximo avatar. É cada uma que me aparece. Mas ó, falando sério agora, imagina a cena. Você lá, pagando uma grana preta num curso, esperando o momento mágico da ativação. E no fim das contas, a única coisa que ativa é o seu senso de ridículo. Por quê, né? Vamos combinar que acreditar numa dessas é meio complicado. E sabe o que eu amo de paixão nessas histórias? Que os caras sempre mesmo, jogam a carta do a ciência chama de DNA lixo. Como se a comunidade científica tivesse se reunido em um congresso secreto e decretado: ah, isso aqui é inútil, joga fora, não serve pra nada. Mas quem sabe não vire telepatia depois do próximo equinócio, né? Vai que cola. Aí não dá, né, campeão? DNA lixo é um termo velho, mal interpretado, e que hoje é usado por picaretas espirituais como se fosse a prova secreta. De que a evolução mística é real, e que a gente tá prestes a virar super-heróis. É tipo pegar o manual do Windows 95 e usar para tentar pilotar a nave da NASA. Simplesmente não faz o menor sentido. Mas calma, respira fundo, que hoje a gente vai fazer uma coisa radical. Ler a realidade. Vamos entender de uma vez por todas por que essa história de 12 hélices é biologicamente absurda. Por que DNA lixo não significa DNA mágico. E por que sempre tem um curso no final. Porque claro que tem, afinal ninguém trabalha de graça, né? Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: se ativar DNA extra fosse real, se realmente existisse essa possibilidade de destravar superpoderes genéticos, por que o guru ainda depende de Pix parcelado? Se ele já dominou a energia cósmica, por que não usa telecinese para pagar as contas? Fica aí a reflexão. Resista. Bazinga. Cinema. Estagiário do hype saindo aqui. Valeu. E, gente, espera só até chegar na parte em que a própria ideia de mais DNA igual a mais poder desmorona. Elegância de um vilão, explicando o plano mirabolante dele antes de apanhar pro herói. Sabe como é? O cara se acha o gênio da cocada, mas no fim das contas só fala besteira. Pois é, a lógica do DNA turbinado é exatamente assim. Então, bora começar do básico do básico. Nosso DNA tem a estrutura clássica de dupla hélice, 2 filamentos enrolados um no outro, formando aquela escadinha bonitinha que a gente vê nos livros de biologia. Não 8, não 12, não 2 físicos e 10 etéricos vibracionais em stand-by. 2 e ponto final. Watson e Crick, os caras que descobriram essa estrutura, olharam para ela e disseram: dupla hélice. A internet olhou e respondeu: legal, mas e se a gente inventasse mais 10? Só porque parece mais místico e rende um bom curso online. É de cair o queixo, né? Isso é maravilhoso. É como olhar para um carro e dizer: ele tem 4 rodas, mas espiritualmente eu sinto que ele tem 11. E se eu meditar em cima dele, vou começar a levitar. Gente, não é assim que a matéria funciona. Nem carro, nem gente, nem churrasco. Tudo tem suas regras e sua estrutura. E o DNA não é exceção. Se você alterasse profundamente a estrutura molecular do DNA do corpo inteiro, isso não te daria consciência expandida. Isso te daria um desastre biológico de proporções bíblicas.
seria o apocalipse genético. Você ia virar notícia no mundo inteiro, mas não pelos motivos certos. Porque DNA não é skin de jogo. Você não equipa uma nova hélice e ganha visão astral 10. Não é assim que funciona. DNA é a base molecular do funcionamento celular. É o código-fonte da vida. Mexer ali de forma caótica não produz superpoder. Produz problema. Muito problema. Na melhor das hipóteses, nada acontece. Seu corpo simplesmente ignora a alteração e continua funcionando como sempre. Na pior, você vira um estudo de caso com nome em latim. Vira tema de congresso médico, com gente do mundo inteiro estudando o seu caso bizarro. Quer mesmo isso pra sua vida? E eu adoro quando os caras falam disso como se fosse um upgrade de personagem de videogame. Hoje ativei mais uma hélice, agora consigo ver o futuro. Ah, legal. Eu também ativei uma coisa hoje. Chama-se alarme. E já foi mais útil para minha evolução do que essa sua espiral transcendental. Agora, respira fundo de novo, porque a gente vai entrar na parte que os gurus amam sequestrar, o tal do DNA lixo. Preparados para a verdade? A realidade é bem mais simples do que eles querem que você acredite. Mas prometo que no final das contas você vai entender tudo direitinho e vai ficar imune a esses golpes pseudocientíficos. Combinado? Mas, sendo justo, essa mentira funciona porque ela explora uma fantasia que a cultura pop treinou a gente a amar. Mutantes. Evolução acelerada. Genoma oculto. Código ancestral. Upgrade biológico. Meu irmão, isso é o café da manhã da ficção científica. A gente cresceu vendo X-Men, Resident Evil, Homem-Aranha, Hulk. Então a ideia de que existe um potencial escondido no seu DNA é narrativamente deliciosa. É irresistível. O problema é que uma coisa é o Wolverine, outra coisa é o Valdemar do podcast Quântico dizendo que seu cromossomo está baixando a atualização via Wi-Fi galáctico. Aí não dá. Ficção científica. Sabe que é ficção. Pseudociência é irritante porque ela se fantasia de conhecimento. É cosplay de laboratório com texto de fanfic. O problema é meter DNA, quântico e genoma no meio para dar verniz técnico para uma ideia que não passaria no primeiro round de uma aula de biologia. Palavras difíceis não transformam bobagem em ciência. Só transformam bobagem em bobagem de terno. Mas vamos brincar de imaginação controlada por um instante. Suponha 12 hélices ativas. Sabe o que isso exigiria? Reorganização molecular, estabilidade estrutural. Você precisaria reinventar a vida humana do zero. É como se você pegasse um computador e mudasse completamente a placa-mãe, o processador, a memória RAM, tudo de uma vez. Imagina a bagunça. Isso não é evolução. Isso é fanfic bioquímica, escrita às 3 da manhã, depois de tomar energético e assistir a 10 episódios de X-Men seguidos. Aliás, tem uma coisa que a pseudociência odeia: escala. Ela fala de mudanças gigantescas com a naturalidade de quem troca o papel de parede do celular. DNA ativado? Em quais células? Com qual mecanismo? Qual foi o efeito observável? Cadê o dado? Cadê qualquer coisa além de uma trilha de flauta triste? Nada. Porque a lógica ali não é explicar, é impressionar. Software moderno em hardware pré-histórico. Não cai nessa. Mantenha a dignidade humana e a sanidade biológica. Bazinga. Cinema. Resista. E olha, tem uma galera por aí, nos podcasts da chamada espiritualidade quântica, que adora prever o futuro. Eles vivem dizendo que a humanidade está vivendo uma transical planetária, que em breve, num futuro não muito distante, vamos despertar consciências superiores, romper amarras dimensionais e ativar as 10 hélices adormecidas do DNA. O que, convenhamos, é uma frase tão cientificamente errada que dá vontade de pedir, sei lá, uma revisão por pares e um exorcismo de vocabulário. Porque, gente, não dá. É muita informação furada junta. É um festival de besteira pseudocientífica. Porque repara só no combo que eles usam. Espiritualidade, mais quântica, mais transição planetária, mais DNA escondido. Isso não é uma teoria, meus amigos. Isso é o Vingadores do bingo pseudocientífico. É a reunião de todos os clichês da autoajuda fajuta num único lugar. Só faltou meter no meio frequência, 432 Hz, pineal calcificada e Atlântida era no Acre. Aí ia ser a cereja do bolo da conspiração. Mas, falando sério agora, como é que as pessoas caem nisso? E eu acho fascinante como a palavra quântico virou a palavra coringa da picaretagem moderna. Virou sinônimo de qualquer coisa que eu não entendo, mas que soa muito inteligente. O cara não entende física quântica.
Eu não entendo física quântica. Talvez nem o gato de Schrödinger esteja muito confortável com a situação, mas o guru fala quântico com tanta confiança que metade do público pensa: caramba, deve ser profundo. Só que não, meus queridos. Às vezes não é profundo. Às vezes é só um poço. Um poço de desinformação, de charlatanismo e de gente querendo se aproveitar da sua boa fé. E é por isso que a gente está aqui, para acender uma luzinha nesse poço escuro. E o mais cruel de tudo isso é que essas narrativas funcionam porque elas vendem uma fantasia irresistível, a de que você não precisa estudar, testar, duvidar, revisar, errar e aprender. Nada disso. Você não precisa se esforçar para evoluir. Não. Você já é um ser cósmico especial, iluminado, poderoso. Só precisa pagar o acesso antecipado à iluminação. É a versão esotérica do Pay to Win dos games. Sabe aqueles jogos que você gasta dinheiro para ter vantagem sobre os outros? É exatamente a mesma lógica, só que aplicada à espiritualidade. Mas chega de papo furado e vamos organizar essa bagunça como gente civilizada, ou o mais perto disso que o YouTube permite, né? Porque aqui a gente não tem tempo para enrolação. Vamos começar a responder as perguntas que realmente importam. O que é o DNA de verdade? O que diabos era chamado de DNA lixo? E como é que esse delírio de 12 hélices nasceu na cabeça de alguém? Porque, acreditem ou não, até mentira tem uma história por trás. E a gente vai desvendar cada pedacinho dela. História de 10 hélices adormecidas, esperando um coach cósmico tocar um sino tibetano do lado da sua nuca, para você, sei lá, virar o próximo avatar. É cada uma que me aparece. Imagina a cena. Você lá, pagando uma grana preta num curso, esperando o momento mágico da ativação, e no fim das contas, a única coisa que ativa é o seu senso de ridículo. Por quê, né? Vamos combinar que acreditar numa dessas é meio complicado. E sabe o que eu amo de paixão nessas histórias? Que os caras sempre mesmo, jogam a carta do a ciência chama de DNA lixo. Como se a comunidade científica tivesse se reunido em um congresso secreto e decretado: ah, isso aqui é inútil, joga fora, não serve pra nada. E sabe o que eu amo de paixão nessas histórias? Que os caras sempre mesmo jogam a carta do a ciência chama de DNA lixo. Como se a comunidade científica tivesse se reunido em um congresso secreto e decretado: ah, isso aqui é inútil, joga fora, não serve pra nada, mas quem sabe não vire telepatia depois do próximo equinócio, né? Vai que cola. Aí não dá, né, campeão? DNA lixo é um termo velho, mal interpretado, e que hoje é usado por picaretas espirituais como se fosse a prova secreta de que a evolução mística é real e que a gente está prestes a virar super-heróis. É tipo pegar o manual do Windows 95 e usar para tentar pilotar a nave da NASA. Simplesmente não faz o menor sentido. Mas calma, respira fundo, que hoje a gente vai fazer uma coisa radical nesse canal: ler a realidade. Vamos entender de uma vez por todas por que essa história de 12 hélices é biologicamente absurdo. Por que DNA lixo não significa DNA mágico? E por que sempre tem um curso no final? Porque, claro que tem, afinal, ninguém trabalha de graça, né? Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: se ativar DNA extra fosse real, se realmente existisse essa possibilidade de destravar superpoderes genéticos, por que o guru ainda depende de Pix parcelado? Se ele já dominou a energia cósmica, por que não usa telecinese para pagar as contas? Fica aí a reflexão bazinga. Resista!